Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o ponto da virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Ele cresceu na igreja, estudou em escola adventista, fez parte do clube dos escoteiros, dos desbravadores, mas só por tradição de família mesmo, porque seu encanto estava em conhecer o mundo e principalmente as drogas. E não demorou muito para que o Anderson Oliveira caísse de cabeça nos vícios. Quando pensava em se erguer, vinham as recaídas e em queda livre. Derrota atrás de derrota, e ele chegou ao ponto de esperar só a morte. Mas um dia, ele se lembrou daquele Deus da infância e resolveu abrir o coração para que sua vida fosse transformada em 180 graus. Anderson, que privilégio, que prazer pra gente ter Obrigado. você aqui. Veio lá de Curitiba, especialmente aqui pro NASP, contar pra gente a sua história. Obrigada, viu? Prazer. Contextualiza pra gente essas bases, né, religiosas que você teve na sua infância. Não, eu venho de uma família inteiramente adventista, tios, tias, avós. O meu pai nem sempre foi adventista, embora teve uma história parecida com a minha bisavó era adventista também, é uma família tradicionalmente da igreja, do interior de Santa Catarina. E eu sempre tive toda essa base, escola adventista desde a primeira série, os meus tios, tias, sábado, enfim, pôr do sol, toda essa base adventista foi passada para mim desde criança. E você gostava daquele ambiente igrejeiro, de participar daquela família, cultos? Você se ajustava bem ali? Eu não gostava, assim, para falar bem a verdade, assim, mas era o único círculo social que eu tinha, né? Então eu era onde eu ia, assim. E o que foi? Quais foram os primeiros passos que você foi dando para realmente se afastar desses princípios religiosos que você recebeu na infância? Então, na verdade, assim, partiu de uma decisão, assim, chegou uma hora em que eu decidi que eu queria ser maluco, assim, simplesmente. Foi uma decisão. Você é maluco. Foi bem até, eu diria se eu não fosse tão jovem, assim, foi uma decisão praticamente muito racional, assim. E eu me dispus, assim, eu sempre fui muito determinado e não fui diferente dessa vez, enfim, estava me descobrindo ainda. E eu comecei a gostar muito daquele mundo, assim, simplesmente, na verdade eu me sentia perfeitamente no meu lugar, assim, era como Gente, se eu que pertencesse coisa! àquele lugar, assim. Como é que pode, né? Então quer dizer que você não demonstrou nenhum estranhamento, né? Pelo fato de ter sido educado, né, e ter vindo de uma família religiosa, às vezes a gente está acostumado a receber aqui aquele tipo de resposta assim: a princípio eu estranhei, não gostei, foi difícil e tal, mas você se ajustou. Eu diria que eu me sentia até realizado, assim, de poder estar naquele mundo e tal, né? Então, eu me ajustei perfeitamente, assim, na época, esse tipo de mundo. Quanto de tempo realidade. que dura essa sensação de estou no lugar onde eu devia estar? Para mim durou alguns anos, assim, durou basicamente ali até os meus 15, até os 16 anos durou, assim, onde eu piorava cada vez mais, né? Com 15 anos eu parei de estudar, na verdade a minha mãe, eu já não estudava, né? Só ia para o colégio para fazer, para usar as drogas e tal, beber, enfim, estava totalmente desleixado no colégio. Minha mãe falou, então abandona já que você não quer estudar. Aí eu saí do colégio e ali eu comecei, aí eu deslanchei mesmo assim no uso. Até então eu usava bastante e tal, mas assim, muito ainda controlado pelos meus pais. Meus pais já perceberam o perigo, começaram a me trancar algumas saídas e tal. Mas como eu sou determinado, eu fugia, eu pulava a janela e tal, e acabava indo mesmo assim
para onde eu queria, assim. Era um mundo que me atraía, assim, com uma força, assim, muito, muito forte, assim. Quando foi que você começou a se sentir incomodado? Não tinha aqueles momentos assim de reflexão e falar, gente, esse negócio aqui não vai me levar muito longe? Então, na verdade, até esses meus 16 anos, não, eu ainda me sentia muito realizado e, na verdade, eu ainda queria chegar muito mais longe, assim, em alguns Olha, aspectos. Eu realmente era um trem sem freio, assim, sabe? Alguns psicólogos até falavam isso de mim na época, assim, porque eu não demonstrava nenhum tipo de arrependimento quanto a esse estilo de vida, assim. Mas até que eu conheci o crack. Aí, quando eu tinha de 16, quando eu experimentei o crack, eu tinha uns 16 anos, mas me afundei mesmo, assim, com 16 para 17 ali, que foi, os meus 17 anos foram, assim, talvez tenha sido o pior ano da minha vida até hoje, assim, onde eu tive alguns internamentos. O primeiro foi numa chácara, que a minha mãe me internou. Nessa época eu não queria parar de usar drogas ainda não tinha chego nessa consciência de querer parar de usar e tal. Mas eu sempre fui muito desenfreado em tudo isso. Então, aonde eu entrava realmente de cabeça. Desde os meus 13 anos, eu sempre entrava muito de cabeça em tudo isso. Dos meus amigos, eu era sempre o que mais usava, sempre o que ia mais além. Todos paravam e eu continuava usando até que acabasse e tal. E essa primeira vez eu fui internado, fiquei 2 meses numa chácara, na região metropolitana de Curitiba. E eu não queria parar, mas como eu gostei muito, na verdade eu gostei da chácara, porque eu comecei a ter amigos lá dentro e tal. E eu fiquei lá 2 meses. Eu ia ficar 1 mês, era o plano. A proposta da chácara são 9 meses, mas eu fiquei 2 meses. Entrou álcool lá dentro nessa época, eu puxa bebi lá vida. dentro e tal. E daí assim, daí eu pedi para sair. Nessa época, os meus pais me levaram para Florianópolis, a grande Florianópolis, o município é São José, o nome do município. E assim, em questão de 2, 3 dias, eles tentaram me tirar, na verdade, de Curitiba, né, para ver se o círculo, se era o círculo, enfim, que estava Uhum. me conduzindo a isso. E eu fui lá para São José, Santa Catarina, e em questão assim de 2, 3 dias eu já comecei a conhecer tudo que tinha na rua. Em uma Já, semana eu olha, conheci as bocas que tinham próximos já. Enfim, eu não queria parar e eu não ia parar. gente. E daí eu já voltei a usar ali mesmo e tal. Começava a usar muito desenfreadamente. O efeito que as drogas, e eram várias que eu utilizava, me traziam nessa época, eu gostava muito de sair dessa realidade e tal e viver nesse universo paralelo, dá pra gente chamar assim, basicamente. Eu tenho um espírito um pouco empreendedor, assim. Eu comecei a encher o saco da minha mãe no sentido de, mãe, eu quero voltar para Curitiba, quero morar sozinho, não quero mais morar com vocês, quero minha liberdade. Liberdade era uma palavra, inclusive, que me acompanhou desde os meus 13 anos. Uhum. Eu escrevia muito nas minhas depressões, eu tive vários quadros de depressão, e eu me sentia muito preso de diversas maneiras, assim. E eu nem sei te dizer quais, assim, talvez Uhum. psicologicamente mesmo. E a liberdade era algo que cara, era meu sonho, assim, era meu objetivo e tal, e eu achava que a liberdade eu ia atingir explorando ao máximo essa loucura, a minha loucura explorada ao máximo. E eu falei, então, estou voltando para Curitiba. Floripa faz muito vento, assim, é uma cidade litorânea e tal, e eu comecei a vender pipas, assim, raias. E meu pai Uhum. comprava no atacado, e eu comecei a fazer vários postos de venda para revenda dessas pipas, assim. Até que eu levantei um capitalzinho e tal, aí deixei os clientes todos na mão, todos ficaram desesperados. E eu voltei para Ai, Curitiba, juntei esse dinheiro e voltei. Quando eu voltei para Curitiba, foi aí que foi assim o meu fundo de poço mesmo, assim. Foi um momento que, questão de meses, assim, os meus tios conseguiram um emprego para mim. Eles tinham uma empresa de manutenção de computadores, um emprego bem legalzinho. Eu tinha 17 anos e tal, me vestiam bem, assim. Mas eu comecei a usar muito crack nessa época, assim. Eu até olha. deixei de usar as outras drogas, inclusive. Mas Anderson, você vai contando essa história, né? Tão desenfreado tudo isso que você vai dizendo. Um garoto, né, como você, ao longo dos 13 aos 17 anos, você tinha amigos fiéis, amigos verdadeiros que ultrapassavam os anos, ou só sobrava a família para cuidar e se preocupar com você? Nessa época, na verdade, eu estava muito isolado, até mesmo da minha família, né? Meus pais, eles tinham ficado morado em Santa Catarina, e eu estava em Curitiba, novamente. Então, os meus amigos eram os amigos meus de uso. Os meus amigos que, digamos assim, que eu cresci no colégio, ou mesmo na igreja e tal, se distanciaram simplesmente porque minha realidade era outra, né? Eu ia em festas que eles não iam, ia em lugares que eles não iam, e eu comecei a andar com esses amigos que eram só esses amigos que utilizavam até o mesmo tipo de droga que eu. Nessa época, então, por conta disso, todos os amigos que eu tinha já tinham sido internados 5, 6 vezes, às vezes com a mesma idade que eu, inclusive, com 17 anos, assim, com Eram histórias diversas comuns, né, histórias comuns, que vocês completamente tinham. comuns.
Mas nessa fase aí dos 17 anos, você se sentia satisfeito com a sua vida? Era aquilo mesmo que você queria? Tô bem, tô ajustado, vou continuar nessa? Era isso mesmo? Então, eu não parava para refletir, para te falar bem a verdade, assim. Eu acho que era uma escolha que eu tinha feito com tanta convicção, assim, que eu não parava para refletir. Até o momento em que começou a realmente complicar as coisas para mim, assim, né, em termos de dependência, em termos de eu ter vendido todas as minhas roupas, por exemplo. Eu sempre fui um cara muito sociável, de gostar de festa, gostar de conversar e tal. Eu já não fazia mais isso, eu já estava num isolamento. Ao invés de ir para uma festa, eu ia só para a boca, por exemplo, fazer uso de drogas, ficava lá a noite inteira, não dormia, daí dormia no trabalho, enfim. Desse momento ali começou uma depressão muito forte em mim. Tem a depressão que é causada pelo uso da droga mesmo, pós-uso, é muito depressiva, assim, na verdade, é muito forte essa depressão. E a depressão da circunstância de vida, né? Quando você já não tem mais dinheiro para usar, por exemplo. E eu já não tinha mais dinheiro, porque eu já tinha vendido tudo que eu tinha. Do meu trabalho durava 5 dias o meu dinheiro, quando durava 5 dias, assim. Então eu vivia sempre nessa função de sempre usar mais, assim. Pelo fato de você ter vindo de uma família toda, né, de gerações assim religiosa, não existiam tentativas, convites, assédio? Eles tentavam ainda alguma coisa com você? Existia, claro que existia, mas assim, eu sinceramente nem me atentava, assim, esses convites, assim, O que você pensava quando via, por exemplo, alguém passando com uma Bíblia embaixo do braço, indo para a igreja? Isso não te trazia reminiscência da infância, nada? não me trazia, na verdade, assim, nessa época não me trazia, sabe? Essa época eu tava em outro universo, assim, basicamente, sabe? Num universo de muita dependência e uma outra realidade. É como se eu tivesse me desprendido de todo esse passado nessa época, como se nada daquilo ali me pertencesse mais. Então, nessa época, nos meus 17 anos, eu não dava muita atenção para esse tipo, nem dava atenção, assim, basicamente. Você mesmo, pessoalmente, chegou algum momento em que você falou assim, não, chega, agora eu quero mudar de vida, eu quero voltar a ser uma pessoa normal? Chegou nos meus 17 anos mesmo. Foi quando eu fiquei devendo um tanto numa das bocas e tal. Eu tinha utilizado ali a noite inteira. E de manhã apareceu assim uns 6 traficantes, mais ou menos, assim, na boca. E eles me cobraram e tal. Alguns ali falavam que gostavam de mim e tudo mais, assim. Mas eles falaram, Anderson, você tem até meio-dia para vir acertar essa conta aqui e tal, né? E era umas 8 da manhã, não lembro ao certo, assim, lembro que já era de dia. E eu fui na casa de alguns amigos, eu estava muito mal nessa época, assim, eu pesava muito pouco, eu tinha emagrecido muito, pesava próximo aos 45 quilos, assim, roupa só do corpo, fazia uns 7 dias que eu não tomava banho, assim, nessa época e tal. E nisso eu fui a alguns amigos, nenhum dos amigos, não sei se eles não me levaram a sério, eu falei, cara, os caras estão falando sério comigo, e eles não me levaram a sério e eu fui aí para a família, né? Foi o último recurso, mas eu utilizei. Só que eu estava tão desesperado nessa época, eu já queria largar, assim, eu vi que eu tinha me metido num negócio que eu não ia ter muita saída ali. E eu pedi para ser internado dessa vez. Só que ainda pedi com uma certa resistência, assim. Eu estava devendo um valor, eu pedi um pouco a mais para ainda utilizar uma última vez ainda. Nisso, os meus pais estavam vindo de Santa Catarina, nessa época, eles estavam vindo, era um domingo de manhã, e eu fui, o meu tio me levou até esse lugar para pagar essa conta e tudo mais. E quando eu entrei, eu não saí mais, porque eu fiquei lá usando mais, né, que eu tinha usado e tal. E meu tio voltou sem mim, minha mãe chegou, aí acharam que eu tinha morrido, né, porque eu estava jurado, todo mundo sabia. O meu tio, não, claro, não quis entrar lá dentro, né, e tal, era um lugar que ele não conhecia. Nisso minha mãe entrou num desespero muito grande, né? Minha mãe fazia alguns meses que não me via. Aí quando ela me viu, ao invés de ela se aliviar, ela piorou, assim, de ver a minha situação, porque eu tava como um mendigo, assim, tava sem tomar banho, sem cortar cabelo, enfim, não tava cheirando bem e ainda tava muito, mas muito magro, assim, muito magro mesmo. Eu fico imaginando, você vai contando, eu fico imaginando a cena, né, do encontro de uma mãe que tinha aquele sonho, né, de educar o filho nos caminhos do Senhor. E a pergunta, Anderson, a pergunta desse programa é a seguinte: existe saída, existe alternativa para uma pessoa naquela condição? Existe, sempre existe, Amém. sempre tem uma esperança. Nessa época, a saída que eu encontrei, essa época eu ainda resistia muito ao termo igreja e tal. Eu não sei se talvez eu sentia alguma revolta até em questão a isso, mas eu falava muito assim, cara, com Deus eu me relaciono, com igreja não muito, assim.
E nessa época eu fui depois de algumas recaídas, eu tentei por uma vez, por duas. Na terceira recaída eu levei uma surra muito forte, uma das favelas, com vários traficantes que eram os mesmos que tentaram me cobrar aquela vez. Quase morri, eu achei que eu ia morrer nessa época, porque eles estavam alcoolizados, estavam armados. E se não fosse uma mulher que tinha lá, que gostava de mim, eu tratava bem os netos dela, ela segurou esses traficantes, ela tinha 1,40 m, 1,50 m, assim, ela segurou e falou, corre. E eu saí correndo, assim. Até essa foi uma das cenas assim, mais tristes, talvez, da minha vida, que eu proporcionei para os meus pais. Eu estava todo rasgado, com a cara inteira ensanguentada, porque eu tinha apanhado muito, assim. Nunca levei na vida uma surra como essa que eu levei essa vez. E os meus pais, até quando eu me formei, eles dizem assim, cara, eu não acredito que é a mesma pessoa que a gente pegou naquele dia no ponto de ônibus, com medo, assim, eu estava acanhado, porque eu achava que eles iam vir atrás de mim, me matar e tal. Bem. Então, nesse dia eu achei, cara, agora acho que eu vou conseguir parar, depois desse susto, assim. Só que a dependência química vai muito além disso, assim, mexe com o nosso corpo, todo o nosso psicológico. E eu tive uma recaída um mês depois ainda. Quer dizer, parecia um beco sem saída, né? Era um beco sem saída. Você tentava e não dava, e tentava e não dava e tal. Como foi que Deus entrou na sua história? Ele entrou, na verdade, o seguinte, eu consegui ficar 1 ano e 1 mês sem usar o crack. E nenhuma outra droga, só fumava cigarro nessa época. E eu voltei a usar drogas depois desse 1 ano e 1 mês. Depois que eu voltei a usar, eu nunca mais usei o crack. Eu fiquei com muito medo dessa droga, assim, muito medo mesmo. Eu não voltei a usar. Só que a cura que tinha me proporcionado não era uma cura completa, era uma cura parcial, assim. Consegui, por muito esforço, eu tive diversas crises de abstinência, eu consegui parar e tal, com muito medicamento. Eu tomava 5 tipos de medicamentos nessa época, anticonvulsivos, depressivos e tudo mais. Eu voltei a usar, e toda a minha compulsividade que eu tinha pelo crack, eu comecei a aplicar nas outras drogas, assim. E a maconha, dizem que não vicia, mas a maconha foi uma das drogas, assim, que me pegou em cheio nessa segunda fase, assim. Eu não conseguia dormir sem, então eu usava, assim, 3, 4 para conseguir dormir, assim. Mas eu comecei a ficar muito triste, assim, mais triste, assim, melancólico, muito depressivo mesmo, assim. E no meio disso tudo, eu comecei a ver alguns lampejos de Deus, assim. Olha só, depois de tanto tempo, depois de né? tanto tempo, exato. E Deus, é engraçado que Deus, ele não me abordou, talvez, eu não sei se ele sabia de uma certa resistência em minha igreja, ele não me abordou com esse tema. Ele foi me buscar lá dentro. Eu que era o mais conversador e tal, nas baladas e festas, eu ficava lá no canto, no bar, assim, eu não sabia o que estava acontecendo comigo ainda, eu não sabia que era Deus direito. Eu sabia que eu estava estranho, eu sabia que, enfim, né? Aí eu comecei a orar para Deus, assim, só que assim, eu não usava nada do que eu tinha aprendido na igreja, assim, eu só ficava lembrando assim, pô, cara, será que existe mesmo um Deus que seria capaz, assim, de transformar a vida da gente? Será que é verdade aquilo que falavam? Eu não acreditava muito, assim, mas eu comecei a racionalizar essas promessas, assim, falava, imagine se for verdade mesmo, se ele pudesse vir aqui me transformar e tal. E daí eu pegava e comecei a ensaiar umas orações, assim. Eu basicamente estava sempre com alguma droga, ou álcool, ou alguma outra droga, estava na minha cabeça sempre. E eu comecei a orar dessa maneira mesmo. Ah, Deus, não sei se é você que está querendo falar alguma coisa comigo e tal. Se for você, eu quero dizer que se você quiser fazer um trabalho aqui, pode fazer e tal. Eu não consigo. Se o senhor achar que consegue transformar, pode transformar e tal. Gente. Só que daí eu comecei a conversar com ele constantemente, assim. Eu comecei a conversar, não assim, tipo, como se tivesse uma liturgia de uma igreja, assim, mas eu comecei a conversar, assim, no meu quarto, assim. E o meu quarto, eu morava com alguns amigos, a gente tinha uma banda de reggae. Eu era o cantor, eu canto super mal, pra você ter uma ideia do nível da banda. E a gente tinha todos os apetrechos para usar droga. A gente, na verdade, era uma desculpa pra gente morar junto e usar muita droga junto. E eu comecei a ler a Bíblia. Eu tinha uma Bíblia lá desde a adolescência e eu tinha levado lá junto comigo, assim. Aí um dia, no meio de toda a loucura, assim, e eu sempre falava, desde os meus 17 anos no meu fundo de poço até agora, até quando eu tinha uns 19, 20 anos, eu falava assim, às vezes eu tava lá, Creriane, usando um monte, assim, eu falava pro pessoal, cara, eu não sei porquê, mas eu acho que Deus um dia vai fazer alguma parada na minha vida, cara. Eu acho que Deus vai fazer. E todo mundo doidão, ele fala, legal, tal, legal. Mas eu falei isso, assim, eu lembro que eu devo ter falado no mínimo umas 6, 7 vezes, assim, diversos momentos diversas fases da minha vida. E eu comecei a orar e tal pra Deus, aí um doidão lá na rua falou assim, cara, uma vez eu fui na igreja, eles falaram que Provérbios tem 31 capítulos, dá 31 dias, cara, dá um mês certinho, né, dá pra você ler um por dia ali e tal. Eu falei, cara, eu vou ler um por dia e tal. E às vezes eu caía em cima da Bíblia, assim, porque tinha usado muita coisa, e eu caía,
Só que eu orava todo dia eu comecei a ler a Bíblia. E eu tinha usado num dia, era um dia de semana, eu lembro que daí cheguei meia-noite, assim, tinha acabado, não ia pedir mais e tal. Aí eu sentei assim, eu não conseguia dormir, Cleiliane, uma falta de paz que parecia que ia explodir dentro de mim, me faltava muita paz, assim. E aquele anseio que eu sempre ansiei por liberdade, eu vi que, cara, tipo, eu tinha chegado talvez no meu ápice de toda a minha loucura ali, onde ninguém mais me enchia as paciências para usar, eu morava sozinho e tal, mas eu não encontrei essa liberdade que eu tanto buscava. Aí eu sentei na sala, assim, tava todo mundo dormindo, e eu liguei a Novo Tempo. Olha. E o mais engraçado é que parecia que Deus falava exatamente comigo nesses sermões, assim, e tal. Aí teve uma semana de oração, aí que eu comecei a ir para a igreja. Eu não gostava de parecer hipócrita perante Deus, assim, vontade de ir em apelos e tudo mais. E eu lembro que eu fui no apelo de segunda a quinta, assim. A sexta-feira eu ficava muito eufórico, era quase um vício para mim, porque começava o final de semana, todo fervo e tal. E eu, assim, daí na sexta-feira eu não fui no apelo e falou assim, por que você não foi no apelo? Ah, mas daqui eu vou direto pro bar, já tô até arrumado, eu não quero sacanear Deus e tal, ele sabe que eu vou, então não adianta ficar ali falando e tal. E eu fui pro bar aquela sexta-feira e Deus, cara, eu não fiquei em paz. Eu fiquei quieto na mesa, assim. Parece que, assim, tava claramente, assim, Cleiliane, na minha frente, o ponto de decisão da minha vida, assim. Tipo, cara, eu preciso decidir se eu quero servir a Deus, se eu quero largar tudo isso aqui, ou se eu quero continuar com isso aqui. O ponto da virada aconteceu alguns dias depois dessa situação no bar. Eu fiz um checkmate, eu resolvi fazer um checkmate em Deus. A gente já estava mais íntimo e tal, né? Aí eu falei, Deus, o negócio é o seguinte, Deus, ou você vem e transforma a minha vida de uma vez, ou você me deixa em paz, porque agora eu não consigo fazer nenhuma das duas coisas. Eu não consigo nem me converter e nem usar mais droga em paz, entendeu? Eu não tinha mais paz, parecia que eu estava sendo puxado por um lado, duas pessoas me puxando pelo corpo. E eu falei, Deus, eu largo tudo se o senhor vir aqui fazer o que tem que fazer, mas me bota para correr desse lugar. Aí no outro dia, tinha um amigo meu, eu nunca fui de brigar, assim, eu fui bem louco, mas era sempre da paz, assim, tal. Esse meu amigo não, ele era do fight, assim, e ele brigava bastante, e o bairro meio que temia esse meu amigo e tal, ele morava comigo. E daí eu não sei porquê, por um móvel que eu peguei, levei para casa da minha mãe, que era meu, no caso, assim, na época. Mas enfim, eu não sei qual interpretação ele teve e tal, assim, ele era bem meu amigo, a gente conversa até hoje, inclusive, assim. Mas ele ficou com muita raiva de mim e ele começou a vir para trás de mim, assim, com muita raiva e tal. E o pessoal do bairro, cara, o cara tá atrás de você e tal. Mas eu senti um medo tão grande, mas tão grande desse cara, que eu fui lá e chamei meu pai. Olha. Você vê, né? Com 20 anos na cara, eu fui chamar meu pai. Eu falei, pai, é o seguinte, desce lá comigo e tal, o cara quer me pegar e tal. E meu pai falou, não, beleza. E aí esse cara encontrou comigo na rua, me deu um tapa, só que ele respeitava muito meu pai, ele conhecia meu pai. Aí, Cleiliane, quando eu sentei no sofá da casa dos meus pais, na sala deles, aí eu lembro que eu encostei a cabeça assim, e daí eu lembrei da oração. E a hora que eu lembrei da oração, eu te diria que naquele momento foi o ponto da virada na minha vida, assim, naquele exato momento. Algumas pessoas se convertem num processo, outras demoram um pouco mais, outras menos. A minha foi naquele exato momento, assim. Porque depois daquilo ali eu nunca mais usei nada, assim, absolutamente nada. As noites que eu tentei dormir sem usar drogas e que eu não conseguia, naquela noite, 9 horas da noite eu estava dormindo, assim. Olha só. Eu não entendia o que estava acontecendo comigo, eu só sabia que era um negócio, assim, sobrenatural, assim. Não me importava mais se eu ia ter novos amigos, se eu não ia ter novos amigos, se eu ia ter dinheiro, se eu não ia ter dinheiro. Eu não me importava com nada. Só sabia que naquele momento eu me sentia completamente liberto e assim, e completamente assim preenchido. Era uma sensação, é uma sensação, mas na época era muito intensa, assim, sabe? Você vê, você que a vida inteira buscou por liberdade, né? Liberdade. Essa palavra que estava presente no seu discurso, nos seus textos, nas suas falas o tempo inteiro. E agora, quando você descreve o momento do seu encontro com Deus, é aí que você se sente de fato verdadeiramente liberto. Não é impressionante isso? É impressionante demais. É uma sensação assim que até hoje me provoca muitos, cara, calafrios assim. Até hoje vão fazer 9 anos, né, que isso aconteceu já. Mas até hoje é muito forte essa sensação. Resumidamente, Anderson, fala pra gente que diferença existe entre a liberdade sem Deus, viver exatamente fazendo o que quer, sem regras nenhuma, e a liberdade nos braços de Deus. Cara, não é liberdade, assim, na verdade, assim, longe, a gente está preso, a gente só não sabe, algumas pessoas não sabem que estão presas, mas estão presas, assim. A liberdade, eu até comento o seguinte, que a libertação das drogas na minha vida talvez representem 5, talvez menos, um percentual menor que 5% do verdadeiro milagre que Deus fez na minha vida, assim. É justamente por conta de histórias como essa que esse programa existe, e a gente tem só que louvar o nome de Deus,
Porque exatamente como Ele trouxe libertação para você, que estava num beco sem saída, Deus pode trazer libertação e Ele tem um trabalho único para desenvolver Com certeza. na vida de cada um de nós. Muito Uhum. obrigada, Anderson. Valeu. Vamos lá para o nosso momento aqui do ping-pong? Vamos embora. Vida, Cristo. liberdade, Cristo também. pecado, Posição. um sentimento constante, Paz. drogas, Uma fuga. um privilégio, Ter intimidade com Deus. uma grande mentira, Que existe liberdade lá fora. envelhecer, Legal. fracasso, Professor. um sonho, Ver Cristo, conversar com Ele. sofrimento. É um outro professor, muito bom. E o seu abraço especial de hoje vai para quem? O meu abraço vai para minha esposa, vai para os meus pais. Meu pai e minha mãe foram muito guerreiros nessa época, aguentaram tudo junto. E o versículo da Bíblia que você traz para a gente hoje, qual é? Eu trago o versículo do Salmo 72, que é um salmo de Asaf, o verso 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus eu ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém. Anderson, só tenho que agradecer por você ter vindo aqui e dividido a sua história com a gente. Com certeza o seu testemunho vai ser uma luz e uma bênção para levar força para tantas outras pessoas que vão estar ouvindo aqui o nosso testemunho, a nossa conversa. Amém. Que Deus continue te abençoando e abençoando a sua história. Deus seja Obrigada. louvado. Obrigado. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada feliz, por essa história tão maravilhosa. E como diz o verso bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, mas reviveu. Estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até o próximo programa.